Bom, começou a gravação, então. Aí eu só vou pedir para vocês me confirmarem por áudio se a tela está cheia, tá? Vocês estão vendo os slides em tela cheia. Estamos. Deu Então, certo. tá. Então, tá, pessoal, eu vou começar. Esse treinamento é um treinamento sobre os recursos de pesquisa, as fontes de informação, né, para a graduação em terapia ocupacional oferecido pelos bibliotecários do Departamento de Referência. Então, é como se fosse um mini curso, né? E a gente tem feito ele em formato online pelo Google Meet. Bom, então, quando eu vou fazer um trabalho acadêmico, né, seja um TCC, uma iniciação científica, uma dissertação de mestrado, eu preciso, primeiramente, pesquisar tudo que já foi publicado sobre aquele tema. Né? Eu preciso fazer o levantamento bibliográfico, né, ou revisão de literatura. Né? Mas como que eu vou fazer isso? Onde que eu vou pesquisar? O que são essas publicações, esses materiais, né? Que é tudo que já foi publicado sobre aquele tema sobre o qual vou me debruçar para você caminhar a ciência para frente. Né? O sentido é, né, a evolução, então você não vai reinventar a roda, você não vai, né, colocar em mais artigos, mais publicações sobre temas que já foram esgotados até aquele estágio. Né? A ideia é continuar. Bom, para isso, quando a gente vai fazer qualquer tipo de trabalho acadêmico, a gente tem que ter, primeiramente, antes da gente começar a pesquisar, alguns critérios de confiabilidade da informação científica. Tá? Quais são esses critérios? Nós temos que ter bom senso no uso dos sites, das fontes de informação, sempre verificar a procedência, se é institucional, se é verídica, se é atualizada. Nos últimos tempos, tomar muito cuidado com as fake news que foram criadas até aqueles sites de verificação das notícias. A atualidade, principalmente dependendo da área, determinada informação já não é mais válida, já está obsoleta. Né? A autoria, a responsabilidade intelectual daquela informação, daquela publicação, daquele site, daquele manual, né? Pesquisar sobre o currículo dos autores, né? Nós temos a nossa plataforma nacional do currículo Lattes, ou pesquisar no ORCID, que é como se fosse um currículo Lattes internacional, né? Ele tem um ID, um número de identificação para cada pesquisador, para evitar problemas de nomes homônimos, né, que são nomes idênticos. Temos o ResearchGate, que é internacional também, que é uma rede social de pesquisadores. Né? Então, todos esses são interessantes de vocês terem no perfil. O currículo Lattes, ele é exigido, principalmente quando você entra no mestrado, né? Mas é interessante vocês fazerem, colocarem lá, né, todo o seu currículo acadêmico, todos os cursos que vocês fizeram, tá? Aí tem também a vinculação institucional das publicações, né? Tem parceria com empresas, com instituições renomadas ou órgãos governamentais, associações científicas, agências financiadoras como FAPESP, CNPq, o que está por trás ou vinculado com aquela publicação. Né? A revisão por pares, que é o peer review, que é o principal critério de aceite dos artigos científicos nos periódicos. Tá? Que também é mais um critério, porque tem certos documentos que eles são científicos, mas eles não passaram pela revisão por pares, que é quando uma banca de membros da sua mesma área avalia o seu artigo. Tá? E os índices bibliométricos, né, que eles ranqueiam matematicamente a ciência, e têm sido criados vários nos últimos tempos. O fator de impacto aqui, o qualis da CAPES, que está sendo desativado agora, o índice H, o fator de impacto é com relação às revistas, tá? Para ranquear as revistas, mas somente as revistas que estão dentro da base de dados Web of Science. Tá? O índice H é para medir a citação de autores, e o qualis da CAPES, que é sobre a veiculação do periódico, mas ele está sendo desativado agora, é uma das últimas notícias que a gente está tendo aí nesse meio acadêmico.
Bom, onde buscar essas informações, então, que tenham mais critérios de confiabilidade, né, que sejam mais confiáveis para eu utilizar num trabalho acadêmico, né? Onde que eu vou buscar essas informações, essas publicações? Então, aqui, a gente colocou tudo de uma vez, mas depois eu vou estar explicando cada um separadamente. Então, primeiro citando as nossas fontes de informação físicas impressas, que estão aqui no prédio físico da biblioteca em papel, tá? Os nossos livros, a começar pelos livros, né? E a gente tem outros serviços do Comute, o EB, que eu vou estar falando depois, e o nosso catálogo online, o Pergam, que é o que espelha tudo que a gente tem aqui, principalmente fisicamente impresso. Tem coleções online que o Pergamo não mostra ainda, tá? E a parte das coleções digitais, das coleções online, que são os e-books, os periódicos, as revistas online, as bases de dados, normas técnicas, tá? Depois eu vou estar falando, o porta-quiróptero da cápsula colorido do centro é o principal, que a gente vai pesquisar, né? O RI, que é o repositório institucional, é a nossa base de dados de teses e dissertações, basicamente. E as normas técnicas da ABNT, elas estão acopladas, o PDF das normas, junto com o catálogo online Pergam, quando vocês pesquisam os livros. Só que tem que entrar com uma senha, a gente tem um treinamento só sobre a ABNT, é um outro treinamento. Tá? Bom, como acessar as nossas fontes de informação online? Nós temos manuais em PDF que estão no site da biblioteca, no site do CIB, do Sistema de Bibliotecas, tá? E também nos canais do YouTube, nós temos algumas videoaulas de como acessar esses materiais para que o aluno tenha mais autonomia, mais independência para estar acessando de casa, né? E alguns desses materiais foram feitos por um grupo de trabalho lá do CIB, o Capacite, Capacitação, Informação e Tecnologias Educacionais. Tá? Então, eu vou estar comentando alguns daqueles itens que estavam lá nos logotipos, sobre o acervo físico e o acervo digital. Tá? Bom, esse é o site nosso da biblioteca. Então, aqui vocês vão encontrar o link, a descrição, a explicação sobre todos os produtos e serviços de informação que a biblioteca oferece para vocês, até da parte cultural, né, até da parte extra, da ação cultural, tá? Então, vai estar tudo aqui descrito para vocês. O nosso catálogo online Pergam, ele também tem um link pelo site, que é esse site que vocês acessam pelos computadores dos terminais aqui, para pesquisar os livros que a gente tem aqui quando vocês vão emprestar, né? E aqui também vocês conseguem ver as normas da ABNT, os PDFs que estão integrados, só que vocês vão ter que entrar com a senha. Muita coisa que a gente tem online aqui, books, por exemplo, eles não vão aparecer aqui, tá? Então, tem muita coisa que a gente tem acesso pelo portal de periódicos da CAPES, que é uma outra fonte de informação online, que não aparece aqui. Aqui, basicamente, vai espelhar o nosso acervo físico impresso aqui. Né? E algumas poucas coisas online. Tá? Bom, a gente tem também o site do CIB, que é o Sistema Integrado de Bibliotecas, que é a parte de coordenação de todas as bibliotecas de todos os campos. Tá? A sede fica aqui em São Carlos, porque foi a primeira biblioteca, né? E ali também tem alguns tutoriais, algumas explicações sobre os serviços das bibliotecas. Bom, o serviço de EB, que eu acho bem interessante, principalmente para a graduação, ele é oferecido aqui no PIS1, no departamento de referência, tá? Então, ele é um serviço bem legal que vocês podem emprestar livros, não necessariamente livros técnicos, científicos, pode ser outro tipo de livro também, sei lá, de literatura, de outras bibliotecas que a gente tem convênio, tá? Inclusive bibliotecas aqui da USP de São Carlos, da Unesp de Araraquara, ou mais longe, tá? Eles vêm do SEDEX, do Correio, então vocês podem emprestar alguns livros que a gente não tem, inclusive livros dos outros campos da UFSCar também, que vocês conseguem emprestar pelo próprio Pergam para vocês mesmos, tá? Mas a gente tem como emprestar de outras bibliotecas também, tá?
E nessa questão de livros, eu não coloquei aí, mas só para comentar, a gente tem a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, dependendo da área, usa-se mais livros. E o pessoal da graduação também. A Biblioteca Nacional é a biblioteca depositária. Então, assim, teoricamente, qualquer autor brasileiro que publica um livro deveria depositar um exemplar lá. Então, ela é que espelha mais a nossa literatura, os livros que foram publicados aqui. É sempre interessante dar uma pesquisada no catálogo da BN, da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, tá? Se vocês forem tendo dúvidas ao longo do que eu estou falando, podem me interromper por voz, tá? Para perguntar, senão eu vou continuando. Ou quem quiser guardar a pergunta para o final, ou para depois parar a gravação. Bom, a gente tem um outro serviço, esse serviço é comigo também, nesse e-mail, aqui no departamento de referência, é o serviço de comutação bibliográfica, conhecido como Comute, tá? Então, a gente tem um e-mail próprio para isso, e aqui está a tela do Comute. Então, ele é para conseguir cópias de publicações que a gente não tem acesso. Então, é para conseguir capítulos de livros, não o livro inteiro, por conta da lei de direitos autorais. Eu consigo pedir para outra biblioteca uma cópia do sumário, do livro, de um capítulo, sempre respeitando a lei de direitos autorais, nunca o livro inteiro, tá? Posso pedir cópia, principalmente, que a gente usa para conseguir cópias de artigos científicos que a gente não tem acesso ao texto completo, tá? Mas sempre antes de me pedir um artigo por esse e-mail, tem que dar uma pesquisada nas várias fontes de informação, inclusive no Google. Depois eu vou falar lá no final. Não só no Google Acadêmico, como no Google normal. Bom, aqui, uma das abas lá são as fontes de informação, tá? E são esses recursos online que eu vou estar falando para vocês, eles estão todos listados, você explicando, vai explicar cada um. São esses que eu estou falando para vocês, tá? Bom, o repositório institucional da UFSCar, o RI, que era a nossa antiga biblioteca digital de tese e dissertações, a TBTV, né? Virou repositório, repositório de toda a nossa produção intelectual aqui da UFSCar, de quem se formou aqui, porque ele não é só mais uma base de dados de tese e dissertações, ele ampliou, ele está incorporando os TCCs, que antes os TCCs ficavam espalhados nos departamentos, eles eram impressos, né? Isso não estava assim centralizado, não estava digitalizado, então começou esse processo. Estão entrando artigos, né, principalmente dos professores, e também a última novidade, os datasets, que são os dados de pesquisa, né? Então, são grandes volumes de dados que os pesquisadores aqui, sejam docentes, alunos de pós-graduação, produziram, que são interessantes de serem reaproveitados por outros pesquisadores, né? Então, para evitar retrabalho, é armazenado aqui também, tá? Bom, agora eu vou falar das duas principais bases de dados de tese e dissertações nacionais que a gente tem, né? A primeira delas é o Banco de Teses da CAPES, é uma grande biblioteca, é uma base de dados, né? Uma grande biblioteca digital de tese e dissertações nacional, de pesquisadores brasileiros, então aqui vai ter dissertações e teses de várias áreas, de várias universidades, principalmente das públicas, mas tem de algumas privadas também. São trabalhos que foram financiados pela CAPES com bolsa, né? E vocês podem pesquisar com a palavra-chave em português, né? É uma interface de busca bem simples, tá? E é uma base de dados de acesso aberto, ou seja, está livre na internet, gratuita em domínio público. Vocês conseguem entrar pelo Google, tá? E essa daqui também, né? Essa daqui varre no nosso RI da UFSCar, estão vinculados. Então, as teses e dissertações da UFSCar vão aparecer aqui também, junto com outras nacionais, tá? Das particulares, eu sei que tem as teses e dissertações das PUCs, da FGV, mas o grosso são das públicas, das federais, das estaduais, tá? Aqui também só vai ter tese e dissertação, pode pesquisar em português, a forma de busca costuma ser bem simples,
né? Então, costuma vir bastante coisa, tem que dar uma limpada. Então, eu sempre mostro isso porque quando o aluno vai fazer um TCC ou vai começar um mestrado, é interessante pesquisar alguns trabalhos próximos ao seu, para você dar uma lida, ter uma referência, né? De como fazer, de como dividir os assuntos, montar ali o esqueleto do trabalho, né? E também, porque às vezes o aluno vai direto nos artigos, que depois a gente vai pesquisar nos artigos nas bases de dados, e tem muitos trabalhos interessantes aqui, somente no nível de mestrado, que o aluno não publicou o artigo. Aí você vai lá nos artigos e você não acha, ninguém estudou isso. Não, às vezes estudou, só que ficou só no nível da dissertação, né, da literatura cinza, cinzenta que a gente fala, que são as teses e dissertações. Não chegou a virar um artigo. Né? Para virar um artigo, tem que ter sido publicado numa revista, para ser publicado numa revista tem que passar pelo critério peer review, da revisão por pares, tá? Tem todo esse processo da publicação científica. Bom, o portal de periódicos da CAPES, que é a nossa principal fonte de ferramenta de pesquisa, principalmente para pós-graduação, mestrado, doutorado, né? E é o que eu pretendo entrar com vocês no final, para a gente fazer uma parte mais prática, é onde vão estar várias bases de dados em várias áreas do conhecimento, né? E cada base de dados com várias revistas dentro, revistas científicas, periódicos científicos, isso é o grosso. Mas a gente vai ter bases de dados que são de outros tipos de materiais, né? A grosso modo, são bases de dados de várias áreas. Algumas são multidisciplinares, elas cobrem várias áreas. Algumas são especializadas só numa área ou em poucas áreas. Vão ter as revistas dentro, né? As revistas costumam ser mais especializadas numa área, né? E a gente vai ter bases de dados também que não tem só revista, só artigo de revista, que vai ter outros tipos de materiais. A gente tem base de dados de patentes, de normas técnicas, de teses de dissertações. A gente tem base de dados de recursos audiovisuais também, né? É interessante, se der, a gente vê no canal também. Tá? Bom, esses números aqui eu vou pular porque eles sempre estão mudando. Tá? Mudou o governo, muda as assinaturas. Deixa de assinar algumas bases, passa a assinar outras. Então, sempre tem essa mudança, principalmente quando muda o governo. Vocês podem se cadastrar, criar um perfil próprio lá no meu espaço, no portal de periódicos da CAPES. E fora daqui da universidade, vocês vão acessar pelo acesso CAPES, tá? Que é a Comunidade Acadêmica Federada. É o acesso remoto ao portal de periódicos da CAPES, que é quando vocês estão fora da universidade, para vocês terem acesso às coleções que são pagas, assinadas. Não as de acesso aberto. De acesso aberto é livre para qualquer pessoa na internet, inclusive você entra nelas pelo próprio Google, né? Agora, essas que são pagas, assinadas, vocês não conseguem entrar pelo Google. Se você for no Google, você vai achar só a página comercial, de divulgação de marketing. Tá? Bom, como fazer o acesso CAF, que é o acesso remoto ao portal de periódicos da CAF, se vocês vão se logar lá? O número da UFSCar e com a senha que vocês usam nos demais sistemas da UFSCar, como o SIG e o Duroan. Tá? Então, é isso. Não sei se ficou alguma dúvida disso, vocês já usam, né? Agora, na graduação, parece que isso está mais divulgado. Então, ali foi logado o portal de periódicos da CAPES. Aqui dentro da universidade, aqui na rede cabeada, já entra automático. Tá? Aí ele vai acusar ali, senão, se você ficar na parte pública, ele vai dar uma mensagem para você, que você só está tendo acesso aos conteúdos públicos e gratuitos. Tá? Aqui eu coloquei algumas bases de dados na área da saúde, que interessa para todos os cursos das ciências da saúde, né? Referência para nós, Brasil, América Latina, tem muita literatura científica em português, em espanhol, né? A BVS, a Biblioteca Virtual da Birem, Lila, que vocês já ouviram falar, que é uma das bases lá.
a PubMed, principalmente a parte gratuita, tá? Também é uma referência internacional, né? Aí a gente tem às vezes a base assim, aparece o mesmo nome como se fossem duas bases diferentes. Essa Medline pela Ovid, e ela indexa artigos mais antigos desde 1948, ela é uma coleção paga, ela é vendida pela editora Ovid, ela é assinada, então ela não está em acesso aberto pelo Google, tá? Tem a Cochrane, tem essa Primal Pictures, também, que é da editora Ovid, também que eu não coloquei ali, ela é assinada. Essa é uma das bases mais interessantes que tem para a área da saúde, porque ela é de imagens do corpo humano inteiro. É bem interessante. Você consegue baixar as imagens, roda nos mínimos detalhes. Eles fizeram desmembramento das especialidades, odontologia, acupuntura, muito interessante. A Embase, que é uma base que foi assinada agora com a última mudança do governo, da editora Elsevier, que ela era muito pedida pelo pessoal da saúde, né? A OVD tem uma parte só de journals, que são os periódicos, tá? Com textos completos. Clinics Collection, para a área da saúde, também da editora Elsevier. Sempre a editora científica vai estar na frente. Às vezes, o editor é um órgão governamental. Aí, essa base, geralmente, ela é gratuita, de acesso aberto. Né? A Cardier, e essa que é mais da área de enfermagem. É de uma associação científica de enfermeiros. Aí eu coloquei assim, né, só explicando melhor, referenciais com resumos e textos completos. Por quê? As bases de textos completos, elas são pagas, assinadas, e a gente tem direito ao texto completo. E às vezes elas são de acesso aberto, gratuito, e tem o texto completo. Essas referenciais com resumos, às vezes elas são de acesso aberto e elas só dão o resumo mesmo, e às vezes elas são assinadas, como o Medline pela Ovid, a Embase da Elsevier, elas são pagas, assinadas, mas só dá direito ao resumo, mesmo sendo paga, assinada. Aí, de repente, você tem um artigo de lá, a gente não tem acesso ao texto completo, vai ter que tentar conseguir pelo serviço de computação bibliográfica, que é o Comut que eu falei lá na frente, onde eu vou tentar conseguir uma cópia desse artigo com outra biblioteca no Brasil ou no exterior. Porque a cobertura das assinaturas muda, às vezes, de uma universidade para outra. Tá? Não tanto das federais, mas assim, se é uma estadual, né? Muda um pouco a cobertura das assinaturas. Assim, umas revistas, outras não, umas bases sim, outras não, tem diferença. Então, a gente consegue pedir cópia, e quando não consegue no Brasil, pede para o exterior, uma biblioteca no exterior. As bases de dados multidisciplinares são aquelas que cobrem várias áreas, né? Que são geralmente as mais conhecidas, mais citadas. O Cielo, que é a base mais de referência aqui para a gente do Brasil, América Latina, é a primeira base que a gente costuma apresentar na graduação, ela é multidisciplinar, vai ter muita coisa em português, né? Tem inclusive revistas aqui da UFSCar, o departamento aqui que é indexado aqui, né? E muita coisa de pesquisador brasileiro, tá? E tem mais assim, em português, em espanhol, né? Multidisciplinar, cobre todas as áreas. A Web of Science da editora Clarivate, antiga Thomson Reuters, é a base de dados mais conhecida no mundo, mais famosa, mais de referência. Ela é uma base referencial com resumo, né? E a gente tem artigos de professores daqui, a gente pode entrar no final para ver também, mas aqui é sempre em inglês, geralmente, que eles publicam, tá? A Scopus, que ela é multidisciplinar também, componente da Web of Science, da editora Elsevier. Scopus e Science Direct são da mesma editora da Elsevier, mas a Science Direct é mais para a área de ciências e ela é de texto complexo, tá? Por isso que, às vezes, você vai pesquisar na Scopus e vem um texto completo, apesar dela ser referencial com resumo, porque está puxando, geralmente, da Science Direct. Sage Journals é uma outra editora, né? Journals, a coleção de periódicos, né? E essas editoras, a Sage, a Carner, que eu falei lá, a Stirling, também, que é multidisciplinar, elas sempre têm umas coleções de open access, que é de acesso aberto, né?
Geralmente tem um botão ali separando, identificando, porque são publicações, artigos que estão em acesso aberto. Essa base foi a única que eu encontrei especializada em TO, né? E encontrei ela fora do portal também, a gente encontrou ela depois de um tempo, tá? É a única especializada mesmo, porque o próprio portal de periódicos da CAPES, ele junta a área de TO, como é uma área menor, uma área mais nova, junta com a área de fisioterapia, junta as revistas, tá? Então, essa foi a única que a gente conseguiu localizar, a Oxseeker, que ela é especializada em terapia ocupacional, né? Um banco de dados que contém resumos de revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados e outros recursos relevantes para intervenções de terapia ocupacional, tá? A maioria dos ensaios foi avaliada criticamente quanto à sua validade e interpretabilidade. Ali deu um probleminha no print. Então, fica essa daqui que vocês conseguem chegar nela pelo Google, tá? Bom, aqui eu fiz essa lista aqui para o relatório de avaliação do curso de graduação para avaliação do curso de TO. Eu separei por quê? Porque como o portal da CAPES junta as revistas de TO com a de físio, eu tive que dar uma pinçada, ele não filtra as de físio sozinha, como ele faz com outras áreas que são maiores, mais antigas. Então, eu dei uma filtrada, pode ser que alguma coisa escapou, né? Mas eu puxei todas as revistas que são mais especializadas na área de TO, tá? No portal de periódicos da CAPES, tá? Tanto em português, tá? Como em inglês. Bom, não sei se vocês têm alguma dúvida até aqui, aí agora eu vou entrar numa outra parte, que é mais assim, mais das buscas, das estratégias de busca, uma parte mais técnica, assim, de como fazer as pesquisas. Bom, como a gente vai pesquisar nos sistemas de informação, nas bases de dados, né? A gente tem algumas dicas, algumas técnicas para pesquisa simples, avançada, truncamento, pesado, estratégias de busca. A gente vai estar falando de tudo isso. Só que aqui na BCO, como é uma biblioteca, na verdade é uma biblioteca comunitária, né? Que atende, tem a comunidade da cidade, atende várias faixas etárias, inclusive crianças, tudo. A gente é uma biblioteca universitária, mas também comunitária. Não é uma biblioteca especializada numa área, né? Então, aqui, como a gente atende alunos de vários cursos, de várias áreas diferentes, a gente foca em dar estratégias de busca genéricas, tá? A gente não consegue se especializar numa área, pelo tamanho, né? A gente não tem equipe para isso, então a gente dá a gente indica técnicas de pesquisa que são mais genéricas, tá? Bom, para começar, então, a pesquisar, como que você vai selecionar os termos, as palavras-chave? Primeiro, que você tem que ser termos técnicos científicos, tá? De preferência em inglês, tá? Ali do idioma, sempre o mais recomendado é o inglês, é o que rastreia melhor, é o mais abrangente. Sempre termos técnicos, científicos, né? Terminologia técnica da área, e também rastrear os sinônimos, mais de preferência os sinônimos que são técnicos, tá? Então, você vai anotar essas palavras-chave que você vai retirar da própria literatura científica, dos artigos, das teses, das dissertações, dos livros técnicos. Você pode consultar dicionários e enciclopédias especializados, você pode conversar com pesquisadores especialistas da área que estão mais acostumados com a linguagem da área, com a linguagem técnica, né, os termos que são mais usados. E você pode consultar os tesauros da área também, que a gente vai estar falando depois, se tiver, né?
Bom, o que é um tesauro? Aqui eu mostrei um pouco do tesauro da BVS, né, o DEX, Descriptores de Ciências da Saúde. O tesauro é como se fosse um banco de palavras-chave, é um vocabulário controlado, formado por esses descritores de assuntos que estão relacionados semanticamente. Por quê? Eles vão do assunto mais geral para o mais específico, tá? E o objetivo disso, vocabulário controlado, é para o tesauro, o objetivo dele é ser um instrumento de controle terminológico, para não ficar, cada um usa o termo que quer, né? Ele tenta controlar isso, né? Colocar quais são os termos ideais para vocês usarem, quais são os sinônimos mais recomendados, ou os que não são, os que caíram em desuso, porque às vezes a linguagem, a terminologia muda, tal termo não é mais adequado a partir de tal ano, então tudo isso o tesauro vai tentar controlar. E os tesauros, eles, a tendência, as bases, inserterem o seu tesauro e mostrarem isso para o público, né? E aí você vai no tesauro, vê quais são as melhores palavras-chave de pesquisa, anota elas, aí você vai depois na caixa de busca e usa aquelas palavras-chave que são as ideais, as mais recomendáveis. Então, para isso que serve o tesauro. E ele tem essa estrutura aí de árvore, né? Que vai dos assuntos mais gerais, mais específicos, tá? Ele tenta organizar os assuntos, todos os temas da área. Muito interessante para vocês é o tesauro do DEX, Descritores em Ciências da Saúde, lá da BVS, Biblioteca Virtual de Saúde da Birene. Vocês acessam por ali onde está em vermelhinho circulado, né? Ele é baseado no MESH, que é o tesauro da PubMed, que é internacional, né? Aí ali da onde eu peguei, que eu dei o print, e ali de cinza, pulmão, lung, pulmão, cada termo vai ter uma ficha, que vai explicar o conceito, mostrar quais são os sinônimos, termos relacionados, né? A versão português, inglês e espanhol do mesmo termo, tá? Aqui é o tesauro do México, ele é um tesauro de referência internacional, e o DEX da BBS é baseado nele, só que ali vai estar tudo em inglês. Aí foi pesquisado o mesmo termo, lung, né? Que são os pulmões, e ali dá até para você fazer a search, a estratégia de busca, e mandar automático pesquisar lá na PubMed, tá? Depois, se vocês quiserem, a gente pode entrar para ver. Não sei se vocês já entraram, pelo menos no da BVS. Bom, pesquisa simples. Então, procurem utilizar termos mais precisos e inconfundíveis. Sobrenomes de autores, cuidado com prenome, principalmente prenome abreviado. Preferir usar os termos menos comuns, mais diferentes do título. Evitar palavras que são muito genéricas, né? Educação, social, né? Essas palavras que são muito comuns, vai tender a puxar muito resultado. Procura sempre, vai pesquisar um título de um artigo, procura focar e digitar as palavras que são mais diferentes, né? Não precisa incluir artigos, preposições, acentos, quando você está lá nas caixas de busca para fazer as pesquisas, e sempre preferir mais usar os termos de pesquisa, as palavras-chave, os descritores de assunto em inglês, né? Porque o inglês é a língua da ciência, tá? É o idioma da ciência para a escrita dos artigos científicos, para conseguir publicar nos periódicos internacionais, é melhor o artigo já ser escrito desde o começo em inglês. E até um tempo atrás tinha o costume de, terminei, o artigo está redondo em português, vou pagar alguém para traduzir. O ideal é você já escrever em inglês, né? Começaram a fazer uns cursos de escrita científica em inglês, já para você escrever mais com o seu jeito, mais nesse inglês técnico científico, que é o artigo que vai ter mais chance de ser publicado num periódico internacional, né, e indexado numa base de dados que é mais renomada internacionalmente. Mas a gente tem muitos artigos em português no Cielo, na BVS, também. Bom, agora eu vou estar falando um pouco de algumas técnicas de pesquisa para pesquisa avançada, né?
os operadores booleanos end, or ou not, e ou não. Então, a gente vai falar do uso do termo exato, truncamento e proximidade. Tá? Então, aqui um exemplo de um tema, saúde preventiva de idosos no SUS, no Sistema Único de Saúde. Então, ali foi colocado os termos, tanto em português como em inglês, e a sigla do SUS também, tá? Como funcionam os operadores booleanos, né? A lógica booleana? O operador booleano AND, tá? Ele vai trazer todos os materiais que tem os dois assuntos ao mesmo tempo. Então, ali na intersecção dos dois conjuntos. Quando você está lá no Google ou numa outra base de dados, você coloca dois assuntos diferentes e não escreve AND, automaticamente ele já entende que é o AND. Basicamente, ele entende que é o AND. O que você tem que colocar mais é o OR, o NOT, tá? Mas, geralmente, as bases têm aquela caixinha com onde você desce a setinha e você escolhe o operador booleano, tá? Então, o AND, ele vai trazer menos materiais, tá? Porque ele só pode trazer o que tem os dois assuntos juntos ao mesmo tempo. Então, provavelmente vai restringir a iteração, vai vir menos materiais. O OR, ele amplia, porque ele traz tudo que tem os dois assuntos juntos ou separados. Ele vai trazer mais resultados, mais documentos para você, tá? O OR, ele é muito bom de você usar quando você quer rastrear sinônimos, né? O mesmo assunto em várias línguas diferentes, tá? Ele facilita para isso. O NOT é o de exclusão. Você quer todos os materiais que tenham aquele assunto, mas que não podem ter o outro assunto junto, tá? Então, tende a diminuir também o volume do que volta, os resultados. Termo exato, tá? Então, esse aqui ele é usado para frases, para um nome de alguma coisa, né? Um nome institucional, assim, como Sistema Único de Saúde, uma palavra composta, tem artigo de oposição no meio. Então, vocês vão usar aspas, isso já é, já é uma convenção, assim, não costuma ter outro símbolo que mude isso, tá? O do truncamento, não necessariamente. O do truncamento é sempre bom conferir no help, no tutorial da base, ele muda, tá? O caractere de truncamento. Costuma ser, no geral, o asterisco e o ponto de interrogação, tá? Então, vocês vão usar para truncar uma letra, né? Ou então para trocar o começo ou o final da palavra. Prefixo ou sufixo, ele só traz aquele radical, tá? E o de proximidade, que é menos falado, né, menos usado, assim, né, ele é para pesquisas bem de rastreio mesmo, bem exaustivas, que é quando ele delimita num texto de um artigo a quantidade de palavras de distância entre um termo e outro. Uma busca mais exaustiva, assim, que é rastrear melhor, tá? Os parênteses, eles são usados para agrupar os assuntos semelhantes, os seus sinônimos, né? Dentro da string, que é a grande expressão de busca que ela vai começar, ela vai abrir e fechar com colchetes, que eu não coloquei aí, tá? Os parênteses são os blocos de assuntos. Então, você vai relacionar os assuntos, né? Os mesmos assuntos, sinônimos, dentro do mesmo bloco de parênteses. Esses filtros. Esses filtros as bases de dados vão trazer. As revistas geralmente não, porque é uma plataforma, uma interface de busca bem simples. As bases, sim, e quanto mais a base ela é sofisticada, ela tem uma plataforma melhor, mais ela vai facilitar a vida do pesquisador, tentando já previamente dar uma dividida nas coisas, né? Para você ter uma visualização melhor, para facilitar mais a sua vida. E quando a base ela é muito especializada, inclusive da área da saúde, ela divide assim, esse estudo é de criança, de idoso, ela aprofunda mais nesses filtros de acordo com a área também, tá? Nas bases especializadas. Bom, resumindo, agrupe seus termos por semelhanças utilizando o conector OR,
junte esses grupos formados com o operador AND. Então, o OR você vai usar, por exemplo, para os sinônimos, ou quando é o mesmo termo mudando de língua. O AND, assuntos diferentes, né, isso dentro dos parênteses. E o NOT, quando você quer excluir, você não quer a presença daquele assunto, daquele termo. Tá? Sempre dá uma consultada no help, nos tutoriais das bases, porque sempre tem lá as tips, né, as dicas de pesquisa, né, algumas estratégias ali, às vezes diferentes, que são só daquela base, né, ela vai estar falando, né, no tutorial, ajuda, help, dicas de pesquisa, tips, e todos esses nomes, mas é a mesma coisa, tá? Bom, não sei se vocês têm alguma dúvida até aqui, dessa parte, encerrou das técnicas de pesquisa, né, no sistema de informação, nas bases de dados. Agora eu vou falar um pouco sobre o Google, né? Então, a gente tem o Google normal e o Google acadêmico. Então, o mais recomendado para vocês, né, que estão na universidade, que estão em trabalho acadêmico, é pesquisar no Google acadêmico, no Google Scholar, né? Lembrando que ele não é uma base de dados, ele é uma ferramenta de busca, um mecanismo de busca, uma search engine, só que para pesquisar em literatura acadêmica, científica, em repositórios institucionais, tá? Em bases de dados. Então, aqui ele vai achar em literatura que atende aos critérios de confiabilidade da informação científica. Tá? Só que, assim, ele respeita os direitos autorais, então, muito material aqui que não está em acesso aberto, ele vai bloquear. A não ser que a gente tenha acesso pela assinatura do Oxcar, aí ele vai deixar você entrar e baixar. Senão, ele vai falar que tem que comprar o artigo, geralmente em dólar. Tá? Aí, o que vocês vão fazer? Não achou, tem que dar uma olhada no Google normal também, antes de pedir pelo serviço de computação bibliográfica. Mas o mais recomendado para vocês pesquisarem é o Google Acadêmico. Tá? Bom, aqui uma dica do portal de periódicos da CAPES. Se vocês entrarem lá na página inicial, eles vão ter uma parte que fala dos treinamentos que eles dão, que são treinamentos online, rápidos, gratuitos. Vocês podem se cadastrar e podem participar. Tem um calendário geralmente anual. Eles dividem por grandes áreas, ciências da saúde, ciências humanas. Vocês podem estar participando também, né? São treinamentos em pesquisa nas bases de dados ali assinados pelo portal. Aí a gente tem esse canal aqui que eu criei no YouTube, que eu vou colocar esse treinamento aqui hoje que a gente está gravando, né? Primeiro eu vou mandar o vídeo para vocês, depois eu vou subir o vídeo aqui e mando o link, tá? E essa videoaula que a gente gravou na pandemia, que teve até tradução para Libras, é interessante vocês assistirem, que é uma oficina prática de pesquisa no portal de periódicos da CAPES, tá? Está no canal lá da biblioteca. Bom, as referências e os contatos, tá? O e-mail do atendimento é o e-mail geral aqui da chefia do departamento de referência de atendimento, aqui que fica ao lado do balcão de empréstimo. O e-mail dos treinamentos é comigo, o segundo, treinamentos.pco, que é para tirar dúvidas de pesquisa dos alunos, né? E o serviço de computação bibliográfica, como eu comentei lá no começo, é comigo também esse serviço, através desse e-mail, para pedir cópias de capítulos de livros, cópias de artigos científicos também, tá? E aí as nossas redes sociais, nosso site que eu falei para vocês, e as redes sociais, que é onde a gente divulga os eventos da biblioteca, né? A gente teve um concerto de Natal, já essa semana a gente vai ter um outro, o Coral Alvorada, dia 16 de dezembro, na segunda-feira, 7 horas da noite. Nos canais do YouTube, da Biblioteca de CIB, a gente tem videoaulas tutoriais dos recursos das fontes de informações online também, tá? Vocês podem estar entrando lá e acessando. Eu não consegui colocar tudo aqui, tá? A gente pode entrar em algumas coisas que eu não coloquei para você, nos slides, para vocês verem agora no final. Eu vou sair da apresentação. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa de tudo que eu falei.
Foi quase uma hora falando. Então, agora, professora Laisla, eu queria ver se tem algum aluno voluntário que pode estar fazendo a parte prática, né? E é uma parte que eu procuro fazer mais interativa, para não ficar muito só eu falando, né? Porque eu entro nessas coisas direto, eu queria que algum aluno entrasse, e aí eu vou orientando, né? Então, eu queria saber se tem algum voluntário. E aí, pessoal, quem se habilita? Por Alguém que está no favor. computador, no notebook. Não precisa nem ligar a câmera, é só projetar a tela para mim, assim, para todo mundo, né? Quem vai, gente? Alguém está com computador que consiga? Enquanto isso, eu vou mostrando algumas coisas. Está mostrando. Então, aqui é o site da biblioteca, né? Aí eu vou entrar aqui na parte de serviços e informações, que a gente tem descrição de vários serviços aqui, o tutorial aqui do acesso CAF, do acesso remoto, né? E aí eu queria mostrar para vocês aqui a orientação acadêmica individual, que é o treinamento individual. Quem tiver dúvida depois e quiser solicitar, eu atendo no máximo até uns 3 alunos juntos, né? Às vezes vem o professor com o aluno, é uma coisa mais focada no trabalho do aluno, então eu gosto que o aluno já traga o que ele fez, as dúvidas, eu peço para o aluno projetar para mim, não é gravado, eu não coloco no YouTube, porque é uma coisa mais pessoal, a gente vai passar o trabalho, né? Tirar vários tipos de dúvidas, é mais centrado no aluno, então vocês podem solicitar por aqui, quem estiver precisando, né, de ajuda, pode solicitar por aqui, tá? Outra coisa que eu não coloquei nos slides também, que eu acho interessante mostrar, até porque tem algumas revistas aqui que estão indexadas na base de dados Cielo, é o portal de periódicos da UFSCar. Ele é um mini portal de periódicos, só da UFSCar, de revistas publicadas aqui pelos nossos docentes, departamentos, né? Ele mostra aqui a lista de revistas, tá? E a maioria é tudo de acesso aberto, que vocês podem consultar os artigos pelo site. Então, é interessante vocês darem uma olhada, inclusive tem os cadernos de TO, né, Brazilian Journal aqui, tá? Ah, não entrou. É porque ela está indexada no site, na base ela não tem, acho que tiraram do ar, ou não fizeram um site dela. Então, é interessante esse, esse portal aqui que foi criado também. Outra coisa que eu comentei também com vocês, eu acho que é interessante para a graduação, porque ainda usam bem livros, é a Biblioteca Nacional, tá?
eu ver se eu consigo. Tá aqui, ó. É, eu acho que não. Eu preciso pesquisar com mais calma aqui. Bom, o da BN, que eu mostrei para vocês, né? Deixa eu ver. Isso. Tá aí. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Estamos, tá te vendo e te ouvindo agora. Fechar outra aba e acabei fechando a aba do Google Meet. Bom, gente, acho que se nenhum aluno for fazer a parte prática, eu mostrei algumas coisas que eu tinha comentado, né? E que eu não tinha colocado nos slides ainda. E assim, os treinamentos individuais é uma opção depois do treinamento em grupo, se o aluno sentir necessidade de agendar, né? E a parte de ABNT, a gente tem um treinamento à parte, tá? Que é um outro treinamento em grupo, só sobre essa parte de como fazer a normalização dos trabalhos acadêmicos, as referências, as citações, que aí o professor tem que agendar, né, um outro dia, um outro horário separado, tá? Bom, então é isso, acho que eu vou, se nenhum aluno for fazer a parte prática, eu vou encerrar a gravação, para aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta para mim, sem fora da gravação, né?